Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e finalizar o nosso conteúdo de funções inorgânicas com óxidos. Pessoal, nossa aula vai ser dividida nesses três tópicos: uma introdução sobre os óxidos, a classificação de óxidos e, por fim, nomenclatura baseada na classificação. Basicamente, o que são óxidos? Como a gente pode definir óxidos? Pessoal, óxidos são compostos binários, ou seja, são compostos constituídos por apenas dois elementos, certo? Dois elementos químicos. E necessariamente, um óxido ele vai apresentar o oxigênio como o átomo ou o elemento químico mais eletronegativo dessa substância. Olha aqui alguns exemplos de óxidos que, por mais que você seja uma palavra, talvez você não tenha não teve tanto contato até agora, eu acredito que os óxidos são a classe de compostos que está mais presente na sua vida. Ali, ó, gás carbônico é um tipo de óxido, porque formado por oxigênio e carbono. Oxigênio é mais eletronegativo que carbono. Trióxido de enxofre, SO3. A água, H2O. A água também é um óxido, pessoal, na qual, olha, formar composto binário formado por oxigênio como o elemento mais eletronegativo. Temos ali, ó, a magnetita, que é um superóxido que nós vamos conversar depois, e a bauxita, que é também o óxido de alumínio, que a gente também pode conhecer, pessoal, acaba sendo conhecido, certo? Então, viu um elemento químico, viu uma substância, possui apenas dois compostos. Desses dois compostos, o oxigênio é o mais eletronegativo, dois elementos, e o oxigênio é o mais eletronegativo, é um óxido que você está tratando. Quando a gente conversa sobre óxidos, nós temos uma classificação a respeito desses óxidos. E a classificação, pessoal, ela é basicamente dado as propriedades que cada óxido possui. Então, existe uma relação, e essa relação ela é feita com a eletronegatividade do elemento que está ligado ao oxigênio. Então, de acordo com o tipo de ligação, de acordo com o elemento, melhor dizendo, de acordo com o elemento que está ligado ao oxigênio, nós vamos ter um tipo de ligação química, um tipo de comportamento daquele óxido, e dessa maneira a gente acaba classificando ele. Nós possuímos óxidos básicos. Óxidos básicos, por quê? Eles apresentam um pouco de características básicas. Esses óxidos, eles são formados a partir do momento que o oxigênio ele está ligado a átomos dos metais ali que apresentam NOx mais 1, mais 2 ou mais 3. Pessoal, metais alcalinos terrosos, que estão associados ao oxigênio, eles formam esses óxidos básicos. Alguns exemplos aqui, ó, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido férrico. São exemplos de óxidos básicos. Toda vez que tiver NOx entre mais 1, mais 2 ou mais 3, metal ligado a oxigênio vai apresentar essa característica. Vale ressaltar que um óxido básico ele apresenta uma ligação característica de iônica. Lembra lá? A metal ligado com metal, ele tende a formar ligação iônica. Então, são dois pontos que vocês devem deixar anotados aí a respeito de óxidos básicos. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos é quando o oxigênio está ligado, seja a um metal, seja a um ametal, que esse metal, o metal que ele está ligado possui um NOx superior ou igual a mais 4, mais 4, mais 5, mais 6 ou mais 7. Ou um ametal. Por si só, essa ligação entre o oxigênio e o seu determinado ligante, ele possui uma certa característica de ligação covalente. Como exemplos, tem aqui, ó, óxido de manganês, óxido de crômico, óxido crômico. Temos os óxidos nítricos, que nós vamos conversar também. Aqui no caso N2O5, tem o óxido
fosfórico ali, P2O3. Então, óxidos ácidos, oxigênio ligado a metal ou metal com NOx superior ou igual a mais 4. Beleza? Óxidos anfóteros. Pessoal, esse óxido ele vai ter um caráter intermediário. Ele, ora, vai ter um comportamento de um óxido básico, ora, um comportamento de um óxido ácido. Depende muito do meio reacional na qual ele está inserido. Então, basicamente, eles são formados por elementos metálicos que apresentam um caráter duplo. Exemplo aqui, ó, óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de estrôncio, óxido de chumbo 2. São alguns exemplos de óxidos anfóteros, certo? Óxidos neutros, como o próprio nome já diz, eles são óxidos covalentes, moleculares, não apresentam caráter nem básico nem ácido e também tampouco reagem com a água. Isso é muito importante. Eles são óxidos bem, não diria inertes, mas eu diria que eles são, comparado com os outros, eles são menos reativos, bem menos reativos, eu diria. Comparado com um óxido ácido, óxido básico em água. Alguns exemplos de óxidos neutros, ou seja, que não vão ter nem uma dessas características, seja básico, seja ácido, são monóxido de carbono, óxido nítrico, N2O, H2O, o próprio óxido de hidrogênio. Além disso, nós temos óxidos duplos, que eles são salinos ou mistos, que ele pode chamar, que eles são compostos formados em teoria pela associação de dois outros óxidos. Olha aqui, por exemplo, F3O4, que seria uma possível associação entre o óxido de ferro, o óxido ferroso com o óxido férrico. Nós temos aqui, ó, o caso do Mn3O4, que seria uma possível associação do óxido de manganês 2 com o óxido de manganês 3. Então, seria uma suposta associação entre dois tipos de óxido formando um terceiro. Então, isso eles acabam sendo chamados como óxidos duplos. Além disso, nós temos compostos chamados de peróxidos, que também são compostos binários, onde o oxigênio ele vai apresentar um NOx de -1. Vale comentar que somente o peróxido de hidrogênio, H2O2, ele é o molecular, o resto é tudo, todos os outros peróxidos possuem um caráter iônico, seja ele N2O2, peróxido de sódio, peróxido de potássio, peróxido de cálcio. O importante é vocês deixarem anotado que peróxido por si só, o oxigênio ele vai ter um NOx de -1. Normalmente, vocês sabem que o NOx do oxigênio, quando o oxigênio está à direita da fórmula molecular ali, ele possui um NOx de -2, certo? Por fim, vale ressaltar os superóxidos. Os superóxidos são compostos iônicos formados por cátions do grupo ali 1 ou 2, da família 1 dos metais alcalinos ou a família dos metais alcalinos terrosos. Além disso, o oxigênio vai possuir um NOx de -0,5 nesse caso. São espécies altamente reativas, um superóxido. Peróxido já é uma espécie reativa, mas superperóxidos, formam espécies ainda mais reativas. Quando em contato com água, eles vão gerar na estrutura oxigênio gasoso, ácido e peróxido, normalmente peróxido de hidrogênio, porque vai estar em contato com a água. Alguns exemplos de superóxidos nós temos aqui, ó, cálcio O4, sódio O2, KO2. São exemplos de superóxido. Deixar anotado então que em superóxido o NOx do oxigênio ele fica -0,5, certo? É dessa maneira que você identifica que você está trabalhando com superóxido. Superóxido. E a nomenclatura? Pessoal, a nomenclatura de óxido ela é totalmente baseada de acordo com a classificação desse óxido. Basicamente é o seguinte, se você tem um óxido metálico, basicamente você vai usar o óxido de e o nome do elemento químico. Basicamente. Isso para NOx fixo. Então aqui, ó, no nosso exemplo nós temos
Na2O ou ZNA2O, sódio com oxigênio, óxido de sódio. O zinco com oxigênio, óxido de zinco. Ag2, oxigênio, óxido de prata. Ah, professor, mas tem ali por que tem a questão do coeficiente, você não deixa explícito? Lembre-se, pessoal, que a carga determina o coeficiente. Logo, então, por exemplo, no óxido de sódio, certo? A carga vai determinar o coeficiente. Sempre. Por isso que fica Na2 óxido de sódio, certo? Para não gerar, se falar óxido de bissódio, não faria sentido, certo? Então, a carga determina o coeficiente. Então, toda vez que você vê que é um óxido metálico, oxigênio ligado a um metal, você vai colocar óxido de e o nome do metal. Seja sódio, seja zinco, seja prata, independente. Vale ressaltar que aqui, para metais que possuem um DOX variável, você tem que deixar registrado isso também. Exemplo aqui, ó, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Vamos pegar aqui, ó. Óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Como você sabe, professor? Olha lá, a carga determina o NOx, calcule o NOx oxigênio, menos 2. Logo, aqui, mais 2, NOx oxigênio, menos 2, mais 3, vezes 3, mais 6. Aqui, para fechar aqui, menos 6, opa, desculpa, confundi aqui, menos 6. Aqui, ó, menos 6, mais 6 divididos por 2, NOx mais 3. Logo, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Certo? Sempre lembrar das terminações oso e ico. Oso para menor NOx, ico para maior NOx. Vamos pegar um exemplo aqui do óxido de chumbo, pessoal. Óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Óxido de chumbo 2. Óxido de chumbo 2. Óxido de chumbo 4. Aqui vai ter 4. Menos 8. Aqui, se eu não me engano. Óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4, pessoal. No qual aqui também pode ser chamado de óxido plumboso, óxido plúmbico, certo? Óxido plumboso, óxido plúmbico, óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4, certo? Vale sempre levar em consideração essa ideia com metais que variam, o NOx. Quando você vai trabalhar com óxidos não metálicos, muda também a forma da nomenclatura. Olha que legal essa tabela. Você vai indicar o prefixo que indica a quantidade de oxigênio, mais óxido, de prefixo que indica a quantidade do elemento químico, certo? Aqui então, vamos pegar aqui, ó, apagar isso aqui, deixar aqui o de férrico, variação de inox. Vou apagar tudo aqui, já para ficar mais claro.
Quando você vai trabalhar com, no caso aqui, elementos que possuem óxidos não metálicos. Exemplo clássico aqui, ó, você tem o CO2, N2O, NO, por exemplo. Na realidade, N2O não. Aqui não. NO, por exemplo. Esse é o CO2. NO. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Aqui no caso N2O5, melhor colocando, né, para ficar mais ilustrativo. N2O5. Um exemplo. N2O5, pessoal. Quantos oxigênio? 5. Então, ó, pentóxido de nitro. De nitrogênio, pessoal. Trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre, você sabe que tem um enxofre, 3 oxigênios. Trióxido de enxofre, certo? Monóxido de nitrogênio. Tudo isso você vai levando em consideração, então, o prefixo que indica a quantidade de oxigênio e o prefixo que vai indicar a quantidade do elemento químico que está participando dessa ligação. Beleza? Por fim, pessoal, como que fica a nomenclatura dos outros óxidos? Olha aqui, ó. Quando você tem um óxido duplo, você vai colocar óxido duplo de o nome do elemento com o NOx. No caso lá que a gente tinha visto lá o F3O4, que seria um óxido duplo entre o óxido ferroso e o óxido férrico. Fica óxido duplo de ferro 2 e ferro 3. Lá o MN, o óxido de manganês, o manganês 2 com óxido de manganês 3, que ele fica como? Fica óxido duplo de manganês 2 e manganês 3, o óxido duplo dele, o MN3O4. Quando tem peróxido, colocar peróxido antes, seja peróxido de hidrogênio, H2O2, seja peróxido de sódio, Na2O2, e quando for um anidrido, sempre colocar também o anidrido no nome, seja anidrido nítrico, anidrido nitroso, N2O3, anidrido sulfuroso, sempre levar em consideração quando for anidrido, você colocar também a nomenclatura de anidrido. Beleza? Vista essa primeira parte então de nomenclatura, classificação e o que são óxidos, eu aguardo vocês para o próximo vídeo, na qual a gente vai continuar essa parte de conversando sobre óxidos, os principais óxidos. Aguardo vocês. Até!